Então vamos ao início disso aqui. Mateus capítulo 24, versículo de número 1 ao 9. Tendo Jesus saído do templo, o contexto do assunto lá, tá? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Eles estavam diante do templo, lá em Jerusalém. 2. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse: vocês estão vendo este templo suntuoso? Isto não vai ficar pedra sobre pedra. Isto vai acabar. Depois ele diz no versículo de número 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Quais coisas? O templo que seria derribado. E de que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Preste atenção. Quando o templo fosse derribado, havia uma promessa de que Jesus voltaria. E nesse tempo, a consumação do século aconteceria. Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ele vai dizer então quando o templo ia cair e quando seria o sinal da sua vinda. Diz então no versículo de número 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém tudo isto é o princípio das dores. 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então Jesus estava dizendo, antes da vinda dele, antes da queda do templo lá em Jerusalém, esses eventos deveriam acontecer, porque a pergunta e a ideia foi estabelecida sobre a suntuosidade do templo lá em Jerusalém. O argumento começou dali. Ele perguntou: vocês não estão vendo esse templo? Isso não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos perguntaram: quando então essas coisas vão acontecer? Quais os sinais da sua vinda? E ele está relatando. No versículo 29, então, eu estou pulando porque já há mais de 15 dias que nós estamos já meditando sobre isso. Versículo 29, ele disse: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mas Jesus estava usando uma linguagem de figura. Lembra quando Deus disse a José que as estrelas, o sol e a lua iria se curvar perante ele? Quem era o sol e a lua que se rendeu diante de José? Os governantes, os pais, as autoridades. Quando Jesus disse que antes do templo, depois da tribulação, o sol iria se escurecer, a lua não daria a claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, é porque quando Roma invadisse Jerusalém, os poderes de Israel seriam abalados, as estruturas de Israel seriam abaladas. Não falaremos nisso por enquanto, mas vamos ler o versículo 30. Então, tudo isto com a queda do templo
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nos céus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus, de uma a outra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33, assim também vós. Vós, quem que ele está falando? Falou com você? Estava falando com quem? Com os discípulos no Monte das Oliveiras. Ele disse para os discípulos: vocês vão ver isto. Assim, quando vós verdes. Ele não disse: a minha igreja no final dos séculos vai ver. Ou eles estão vivos para ver. Não, ele disse: quando vocês virdes todas essas coisas, sabeis que estáis próximos às portas. Olha o que diz o versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso... A pergunta que eu falo com a palavra aberta é: aconteceu ou não aconteceu? Então, se eu estou esperando a grande tribulação, eu estou numa falsa esperança, porque a grande tribulação aconteceu naquela geração. Está falando a respeito da grande tribulação, está falando a respeito da queda do templo, e está falando também da sua volta sobre as nuvens. Ah, Jesus voltou naquela geração. Quanto tempo dura uma geração? 70 a 75. No máximo 75. Jesus aqui estava mais ou menos com 30 anos. E ele disse: vocês vão ver. Quando vocês virem um sinal, está próximo, eu estou às portas. Por que essa linguagem às portas? Porque a cidade eram trancadas, tinha as portas. Jesus estaria chegando. E a igreja aí, esperando a grande tribulação. Jesus disse: não, isso não vai acontecer sem que passe essa geração. No ano 70, o templo de Jerusalém veio abaixo. E quem viveu naquela geração viu o templo cair e Jesus vir sobre a nuvem. Agora, a pergunta que se faz é: no ano 70 Jesus veio sobre a nuvem? Sim, porque isto era uma linguagem de figura para os judeus. Vir sobre a nuvem não quer dizer que Jesus ia vir Jesus de Nazaré. Senão, nós estaríamos no erro muito grotesco de que nós seríamos filhos da reencarnação. Porque para ele vir na nuvem de forma literal, ele teria que se revestir de carne. Como eu ouviria sobre a nuvem? Ele teria que se revestir de carne para mim vê-lo. Ou os judeus vê-lo, que era Jesus de Nazaré. Porque ele disse: o Filho do Homem é que virá. Mas essa era uma linguagem de figura entre os judeus, porque vir sobre as nuvens para os judeus significava juízo e justiça sobre os judeus. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Vamos ler ao 14. Na minha angústia eu invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. 9. Das suas narinas subiu fumaça. Subiu? Deus tem narina? Porque isso é a linguagem de figura entre os judeus.
Depois ele diz: da sua boca fogo devorador. Dele, de Deus, saíram carvões. Sai carvão de Deus? Porque essa é uma linguagem de figura entre os judeus. Quando Jesus disse assim: vocês vão ver o filho vocês dessa geração, vocês vão ver o Filho do Homem sobre a nuvem. Jesus estava dizendo: o juízo sobre o povo de Israel acontecerá nessa geração. Deus abreviou esse dia, que foi no ano 70. E Davi continua na sua linguagem com Deus. Olha lá: baixou ele os céus. Diz que Deus baixou os céus e teve sob os pés densa escuridão. 11. Cavalgava um querubim e voou, e Deus foi visto sobre as asas do vento. Isso é uma linguagem de figura, meu amado. Que Deus não voou coisa nenhuma na asa de um querubim. Depois ele diz no Salmos 97, 1 e 2, ainda numa linguagem de figura que significa vir sobre as nuvens. Ele diz: reina o Senhor, regozija-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. 2. Nuvem e escuridão o rodeiam. Então, quando ele via sobre a nuvem e escuridão, para os judeus significava: justiça e juízo são a base do seu trono. E por que Jesus disse que viria sobre as nuvens? Porque estava determinado pelo profeta Daniel que viria o juízo de Deus. A parousia de Jesus viria no ano 70. E o teólogo me perguntou: mas como é que o senhor sabe se Jesus veio no ano 70, se ele disse que ninguém sabia o dia e a hora? Alô? Aqui é a sabedoria, e quem ouvir entenda. Uma mulher está grávida de 9 meses, ela sabe que em 9 meses ela vai dar filho, correto? Correto. Ela sabe que é em 9 meses? Sabe, mas ela não sabe nem o dia e nem a hora. Jesus disse: eu vou vir nesta geração. Foi no ano 70 que ele abreviou. Ele só não sabia o dia e nem a hora. Ora, nós estamos em 2018. Eu posso fazer um churrasco para você em 2019, mas eu não sei nem o dia e nem a hora. Mas 2019 é janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio, junho. Mas 2019 vai sair. Então, quando se falava em Israel sobre nuvens e escuridão, se esperava o quê? O juízo de Deus, que o profeta Daniel profetizou. Ele disse que 70 semanas estavam determinados para o seu povo. E o povo está hoje esperando Jesus vir sobre as nuvens. Agora olha que passagem tremenda de Mateus capítulo 26, versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenarem à morte. 60. E não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2, afirmando: este disse: eu posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este dispõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Disse a quem? A conversa está rolando com a igreja ou com o sumo sacerdote? Jesus disse que o sumo sacerdote viria a ele vir sobre a nuvem? A pergunta que eu faço é: o sumo sacerdote está vivo esperando ele vir sobre as nuvens? Ou o sumo sacerdote viu no ano 70? Viu no ano 70. Porque se Jesus vier na nuvem ainda nesses dias, 2 coisas está notório aqui: ou Jesus é um grande mentiroso, ou o sumo sacerdote está vivo por aí até hoje e a gente precisa encontrar ele.
Pegou aí com a mente de Cristo? Pegou aí? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Está conversando com o sumo sacerdote. Não está falando com o apóstolo, não está falando com o bispo, não está falando com Paulo, com a igreja. A conversa é entre o sumo sacerdote. Tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo as nuvens do céu. Nuvens do céu significava o quê? Juízo e justiça. O sumo sacerdote sabia do que estava se tratando? Sabia, era sumo sacerdote em Israel. Qual foi a reação dele? Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Ué, então, se tu vai vir sobre as nuvens, tu vai trazer juízo e justiça? Então tu é Deus? Porque eu sei a linguagem que você está falando sobre mim. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que eu viste agora, blasfêmia. O sumo sacerdote estava entendendo a linguagem de Jesus. O sumo sacerdote diz, não, o que você está querendo dizer é que tu vai trazer juízo e justiça sobre as nossas vidas. Rasgou a sua veste e disse, você está blasfemando, porque juízo e justiça sobre nuvem, só quem pode vir é Deus. E eles viam Jesus como um mero mortal. Marcos capítulo de número 8, versículo 38. Porque qualquer que nas próximas gerações, agora, nesta geração, é esta geração que eu estou vivendo? Ou naquela em que ele está vivo lá com quase 30 anos? Naquela. Qualquer que nesta geração, adúltera e pecaminosa, e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Aí, ele vai vir. Leu 39. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, é aí mesmo, 9:1, é isso aí mesmo. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham ter chegado com poder o reino de Deus. A pergunta que é, Jesus já veio? Ou eles estão vivos aqui esperando Jesus voltar? A não ser que eles sejam algum daqueles que a gente passa por aí dizendo, Jesus está voltando. Uns são mais espirituais. O rei está voltando. Aleluia. Ele voltou. Ele disse do que estavam lá com ele, de nenhuma maneira passariam pela morte até que ele houvesse voltado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Alguns naquela época não morreram mesmo. Alguns foram preservados mesmo. Dos que estavam lá vivendo naquela geração, Paulo, Pedro, Tiago, João, alguns, porque ele não pode mentir, alguns foram preservados com vida. Olha o que diz João 21:18. João, em verdade te digo, estava falando com Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando porém fores velhos, entenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Quem era o discípulo que Jesus amava? A escola bíblica dominical pelo menos nos ensinou isso. O discípulo a quem Jesus amava era João.
Quando Jesus chamou Pedro, Pedro começou a seguir Jesus, já após a ressurreição. É após, sim. E então Pedro, quando olha para trás, vê João. E no versículo 21, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Perguntou: e quanto a João? 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus disse: em verdade eu vos declaro, que alguns do que estão aqui não passarão a morte até que eu venha. Depois ele disse: Pedro, me segue. Pedro disse: e quanto a João? E quanto a este? Ele falou assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa, Pedro? Você vem e me segue. Dos que ficaram vivos, dessa turma toda, João foi o único que viu o juízo e a justiça de Deus lá no ano 70. Sabe o que Jesus fez com João? Porque ele o amava. Permitiu que na perseguição do imperador Nero, ele fosse preso na ilha de Patmos. O resto do mundo de então, Roma invadiu, Nero decapitou Paulo. Paulo não viu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, também não viu. Mas João foi preservado na ilha de Patmos, viu e testemunhou quando escreveu o Apocalipse para o acontecimento do ano 70. Nero perseguiu a igreja. Paulo, quando escreve isso aqui, está debaixo da promessa de que Jesus iria voltar no ano 70. Vamos ler. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Agora, aqui está a chave da palavra: nós, os vivos. Paulo está escrevendo isso aqui perto do ano 70. Pensou que ele estaria vivo, porque ele se incluiu como vivo. Ou ele achou que iria viver até o ano 2400, que os crentes esperam que Jesus vão vir. Então, para Paulo, ele está lá no ano 62, 65, havia um juízo para o ano 70, ele pensou o quê? Pois está vivo. Depois ele diz: depois, isto, nós, os vivos. Ele se incluiu ou não? Se incluiu. Porque se o evento não fosse para ali daqui a algum dia, ele ia dizer: nós todos vamos morrer, mas os demais irmãos futuramente que ficarem vivos. Mas ele disse: nós, eu e vocês, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. Ele pensou que no ano 70 estaria vivo, só que Nero decapitou no ano 67. A verdade é que Jesus veio para juízo no ano 70 sobre o povo de Israel. Sobre ela havia uma determinação, e veio o juízo no ano 70. Jesus veio sobre as nuvens, que era uma linguagem de figura, e sentenciou a geração de então. João foi o único que ficou e viu. O livro de Apocalipse não é para os dias atuais. O livro de Apocalipse foi escrito no ano 68 por João na ilha de Patmos, para mostrar as coisas que deveriam acontecer em breve, e aconteceu no ano 70. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, vai agora com esses olhos iluminados, vai prestando atenção. Eu, João, irmão vosso e companheiro aonde? A tribulação estava acontecendo? Sim. E João era participante? Sim, ele ficou para ver. Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Como é que aplica o Apocalipse para mim? Estamos em tribulação? Versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. A pergunta que eu faço é: qual era o dia do Senhor para os judeus? Sábado.
Se ele é um judeu, o dia do judeu era quando, meu irmão? Era sábado. Dizendo, eu não sei se a essa altura a revelação já chegou em você. O que vês, o anjo disse a João, o que vês escreve em livro e manda para as 7 igrejas: França, Canadá, Chile. Agora vamos ao entendimento. Essas igrejas estavam passando pela grande tribulação na Ásia. Concorda? No ano 68, sob a perseguição de Vespasiano. O livro de Apocalipse foi escrito para quem estava debaixo da grande tribulação antes do ano 70, e Jesus revelou a João o seu conteúdo. Não revelou a nós revelou a Paulo para os séculos vindouros. Apocalipse 22, versículos 6 e 7, por causa do horário, Wagner. Olha o que João disse no final do que ele mostrou para o ano 70. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar. As coisas que vai acontecer quando? Em breve. Dura séculos ou em breve é em breve? Vamos raciocinar junto. Ele está preso na ilha de Pátimo no ano 68. Ao ano 70 dura séculos ou está pertinho, pertinho? Diga aí, pertinho, pertinho. Aconteceu. Aconteceu. E ele disse: são palavras fiéis e verdadeiras. Aconteceu. Versículo 7, tem. Vamos ler. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado quem guarda as palavras deste livro, porque foi um livro escrito para o acontecimento do ano 70. Não é que Apocalipse é uma mentira, é que é uma verdade para quem viveu naquela geração. A pergunta que me fizeram é: ora, se Jesus veio no ano 70, e o Senhor comprovou isso aí, mas como é que havia uma profecia que antes de Jesus vir, Elias viria? E agora? Malaquias capítulo 4 é a profecia. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor era o dia da vingança de Deus, que aconteceu no ano 70. 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Elias viria antes do ano 70, que foi a parousia, a justiça. Diz que ele enviaria Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Qual seria o papel do profeta Elias? Antes da sentença lá em Jerusalém, Elias viria e converteria o pai, os filhos, para que a terra não fosse ferida com maldição. E a pergunta que eu fiz foi: e aonde está Elias, que ninguém viu Elias? Mateus capítulo 17 tem a resposta. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Segura. Então todo o povo de Israel sabia: vai vir uma sentença sobre o povo de Israel no ano 70. Só que antes disso acontecer, Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas. Os escribas que escreviam, os fariseus que seguiam a lei, estavam esperando o profeta Elias chegar. Depois que o profeta Elias chegasse, eles sabiam: o fim para aquela geração estaria próximo.
Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem é de padecer na mão deles. 13. Então os discípulos entenderam que lhe falaram a respeito de Elias. Era quem? Mas eles não entenderam, eles tinham véu. E os teólogos estão aí: não, é porque Elias foi para o céu, o homem tem que morrer, vindo depois disso o juízo, e ele vai morrer. Jesus: alô, igreja, Elias já veio. Veio ou não veio? Está escrito que ele veio, ou Elias vira? Elias já veio.